Olá, TV Estadão acompanha a seleção brasileira. Estamos aqui à beira do Lago Paranoá, bem pertinho de onde a seleção está concentrada. Eu estou aqui com Almir Leite. Almir, ontem a seleção fez o primeiro treino aqui em Brasília e antes disso houve uma entrevista muito boa do Neymar. Que partes dessa entrevista você destacaria? Foi a primeira entrevista do Neymar desde que a seleção se apresentou, durou cerca de 35 minutos e ele falou coisas interessantes. Por exemplo, ele disse que ele sabe exatamente o que ele representa para o futebol nos dias atuais, mas nem por isso ele é o responsável para levar a seleção brasileira a algum lugar. Ele falou que não cabe a ele carregar a seleção brasileira nas costas, ele tem que ter ajuda de todos os companheiros. Falou que é difícil ele jogar da mesma maneira no Santos, que é que todos reclamam isso dele quando está com a camisa da seleção, porque na seleção ele tem funções diferentes, ele precisa marcar, ele precisa ter uma disciplina tática maior e, além disso, no Santos ele estava bem entrosado com o grupo, coisa que não acontece aqui na seleção dentro de campo. Então foram alguns tópicos. Falou também que ele está aprendendo a ter bastante paciência para conviver com todas as coisas que falam sobre ele, as coisas boas, as coisas ruins, e que procura se manter tranquilo e que, apesar de toda a fama, de tudo o que está acontecendo na carreira dele, ele procura se manter tranquilo para não mudar a sua personalidade. Esse discurso um pouco do Neymar, ele faz parte um pouco desse isolamento, dessa blindagem que a seleção brasileira faz no atacante do Barcelona. O tempo todo o Filipão e todo mundo da comissão técnica elogiou muito o Neymar, admitiram que ele realmente é a grande esperança do Brasil nessa Copa das Confederações, e os jogadores também, todos eles que deram entrevista e que falaram do Neymar, falaram de boca cheia que ele é um craque, é o melhor jogador do Brasil. Ontem o Filipão também teve duas preocupações, a gente vai descobrir hoje se foram notícias ruins. O Paulinho machucou no treino, no tornozelo, e o Fred foi fazer uma imagem, segundo a comissão técnica, um exame de imagem para saber como é que está o seu problema de costela, né? a sua fratura incompleta, que na véspera ele havia dito que estava 100% recuperado. São problemas para essa partida de estreia contra o Japão? Olha, do Paulinho, pela reação dele no próprio treinamento, no início ele ficou um pouco desesperado, digamos assim, mas depois, pelo que os médicos falaram, de repente não é uma coisa muito grave. Pode ter sido realmente uma pancada no tornozelo, na hora dói bastante, passando o tempo a coisa vai diminuindo, vê-se que não é tão grave assim. O Fred é uma incógnita. Por quê? Esse exame ele foi feito na surdina, na calada da noite, né? Por que você faria um exame na calada da noite com uma clara intenção de escondê-lo e depois você não dá o resultado desse exame? Se não fossem bisbilhotar, não saberiam nem que tinha acontecido o exame. Então, quer dizer, é uma coisa estranha. Pode ser que esteja tudo bem, mas a forma como a CBF agiu é uma coisa para a gente pensar um pouco mais. Particularmente o próprio Dr. José Luiz Ronco falou no Rio de Janeiro ainda que o Fred não faria mais exames nenhum de imagem, e quando chegou em Brasília foi a primeira coisa que ele foi fazer numa clínica credenciada para a FIFA. O fato é que a seleção faz hoje também o seu treino de reconhecimento no Mané Garrincha, já visando a partida contra o Japão. O Brasil está pronto para começar esse torneio? Ele está montado. Pronto, eu não diria que ainda está, ainda falta muita coisa. O time ainda tem algumas falhas em termos de compactação, em termos de sistema defensivo. O próprio ataque às vezes se embola um pouco, a armação está muito em cima do Oscar. Falta um desenvolvimento que naturalmente vem com o tempo, com os treinos, com os jogos, né? Agora, escalado o time está, a não ser que o Filipão queira nos aprontar uma surpresa de última hora, o time vai ser aquele que nós temos acompanhado nos dois primeiros tempos dos jogos contra a Inglaterra e contra a França. O Júlio César, Daniel Alves, o Thiago Silva, Davi Luiz e o Felipe Luiz. O Marcelo. O Marcelo, desculpa, o Marcelo, que jogou contra a França. O meio de campo com o Luiz Gustavo, o Paulinho e o Oscar. E na frente o ataque com o Hulk, que faz um pouquinho aquela volta também, compõe bastante o meio de campo, ajuda bastante. O Fred e o Neymar. Na verdade, o Brasil acaba jogando algumas vezes no 4-2-3-1, né? Porque fica mais ou menos uma linha ali com Hulk, Oscar e Neymar, e o Fred mais lá na frente. Mas de qualquer maneira,
maneira, esse é o time, pelo menos para esse início de caminhada.